Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sem demorar muito, vamos direto para a nossa reflexão desta semana. Infelizmente, vivemos em um mundo caído que a cada dia que passa vira cada vez mais as costas para Deus. Este mundo afirma que o que a Bíblia diz é antigo demais para ser aplicado nos dias de hoje. Quem acredita no que está escrito é intolerante, preconceituoso e muitas vezes até bobo ou tolo, para não utilizar adjetivos mais impactantes. Até aqui, sem problemas. Afinal de contas, Jesus já havia dito que nós sofreríamos perseguições. Ele disse isso lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do livro de Mateus, no final das bem-aventuranças. Mas assim como a palavra bem-aventurança já nos define diante de uma situação como essas, Jesus ainda nos exorta a exultar e se alegrar com essas perseguições, pois ser bem-aventurado diante de Deus é ser feliz. E é aqui que o problema começa. Diante das perseguições que o mundo realiza sobre nós, muitas pessoas acabam abrindo mão de seus princípios, por medo de não serem aceitas em um determinado grupo ou serem taxadas de alguma maneira. Vamos pensar aqui num exemplo. Existe um grupo de pessoas no ambiente que eu frequento, seja ele a escola, o trabalho, a faculdade, porém dentro deste grupo todo mundo fala palavrão. Então eu me aproximo dessas pessoas e acabo criando certa amizade com elas. E de forma natural e infelizmente com o passar do tempo, ou eu começo a falar palavrão com a maior tranquilidade do mundo, ou eu simplesmente trato essa questão como se fosse uma coisa normal. Entretanto, o texto base da nossa reflexão nos dá algumas dicas para não nos contaminarmos com as más companhias. São elas: primeiro, não ande segundo o conselho dos ímpios. Durante a nossa vida, nós recebemos inúmeros conselhos dos nossos pais, avós, amigos, pastores e etc. Muitos deles são conselhos excelentes que vão nos tornar pessoas mais sábias, prudentes, inteligentes. Outros, porém, vão nos levar para o fundo do poço, para um buraco sem fim, nos tornando pessoas tolas, insensatas e imprudentes. Por isso, precisamos tomar muito cuidado com os conselhos que recebemos. Vocês lembram da história de Roboão? Pois é, ele preferiu dar ouvidos a conselhos que não levaram para o melhor dos caminhos. A segunda dica que encontramos no texto base é: não se detenha no caminho dos pecadores. Mas quem são estes pecadores? Se pecado é tudo aquilo que nós fazemos que nos afasta de Deus, pecadores são aqueles que nos propõem coisas que acabam nos afastando dos caminhos do Senhor. Por que seguir por estes caminhos tortuosos e tão perigosos que vão nos trazer um pouco de felicidade momentânea, um pouco de prazer momentâneo, e nos afastarmos da alegria de vivermos eternamente com o nosso Deus nos céus? Quanto mais nós nos detemos no caminho dos pecadores e menos nos dos santos, mais distantes nós ficamos de Deus. E a terceira e última dica do nosso texto base é: não se assente na roda dos escarnecedores. Sabe aquelas pessoas que fazem brincadeiras e piadas com tudo? Literalmente tudo? Pois é, esses são os escarnecedores. De tanto brincar, perdem a noção da seriedade de alguns assuntos extremamente importantes e inevitavelmente acabam falando além do que deveriam a respeito de algum tema, ao ponto de maltratar, machucar e ofender outras pessoas. Esse hábito com certeza não é nem um pouco saudável. Em suma, poderíamos resumir tudo isso com apenas uma frase: afaste-se da aparência do mal. Entretanto, será inevitável termos contato com pessoas assim durante a nossa vida. Sempre que possível, é preferível que nós, conquanto cristãos, andemos com pessoas que adorem a Deus, que o glorifiquem com suas ações e palavras. Mas quando isso não for possível, precisamos vigiar para não nos deixarmos levar pelas concupiscências, pelos desejos, deixando de lado os nossos princípios apenas para agradar o mundo ao nosso redor. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Sendo assim, se quisermos ser luz e sal na terra, precisamos nos manter firmes, assumirmos
um posicionamento claro e seguir o conselho da palavra de Deus. Devemos ter prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite, pois só assim seremos árvores que dão frutos saborosos. E no tempo certo, agiremos, sentiremos e falaremos no momento certo. Afinal, esperaremos no Senhor tudo aquilo que precisamos. No último verso do nosso texto base, a Bíblia afirma que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso precisamos ter um relacionamento com o nosso Senhor e buscar agradá-lo em tudo o que fazemos. Só assim venceremos as tentações deste mundo e não nos deixaremos influenciar pelas pessoas ou pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Se essa palavra tocou o seu coração e você acredita que ela pode ajudar mais alguém, não deixe de compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima!